Já curte e se inscreve aí no canal. Sabe aquela imagem de leão, de puro brilho, carisma e realeza? Pois é, mas e se por trás disso tudo existisse um lado bem perigoso? Hoje a gente vai explorar exatamente isso, a sombra de leão. Vamos mergulhar fundo nos ensinamentos gnósticos para desvendar o que se esconde no coração do zodíaco. Olha que poderosa essa frase. Ela captura exatamente o momento da transição. É sair daquele mundo emocional, das águas de Câncer, e de repente, bum! Uma erupção violenta de energia que vai direto para o trono de fogo, para o centro do poder de Leão, o coração. É uma chegada com tudo. Só que, né, todo trono, por mais brilhante que seja, projeta uma sombra. Então, para guiar a nossa conversa, a gente vai fazer uma espécie de descida e depois uma subida. Primeiro, vamos entender o trono do leão e sua dualidade. Depois, a gente desce fundo para encarar a tirania do sol negro e o engano dos falsos gurus. Vamos chegar no coração de pedra e aí sim, no final, descobrir o caminho da libertação, o jeito de voltar para a luz. Bom, antes de mais nada, a gente precisa entender o palco dessa história. Leão, para a gnose, não é só mais um signo. É o centro vital do zodíaco, o próprio coração pulsante de tudo. E claro, como todo centro de poder, ele tem essa dualidade fundamental, um conflito rolando entre dois polos totalmente opostos. E aqui fica bem claro, né? Dá para ver essa tensão perfeitamente. De um lado temos o polo luminoso. Pensa no arcanjo Miguel, um líder que usa toda a sua força para servir, não para dominar. É o amor que se doa, a intuição certeira, o verdadeiro rei que serve. Agora, olha o outro lado, a sombra. É o desejo de ser um tirano, é o orgulho que cega, é a crueldade que só destrói. Ok, então agora a gente começa a descer de verdade. O primeiro reino da sombra de leão é governado por uma força que a gnose tem um nome bem impactante, o Sol Negro. É exatamente aqui que o ego começa a crescer tanto que passa a consumir a luz ao redor. A força dessa metáfora é impressionante. Pensa no Sol normal, aquele que rege leão, ele dá vida, dá calor, dá energia para todo mundo e não pede nada em troca. É doação pura. Já o Sol Negro, ele inverte completamente essa lógica. Ele não dá, ele exige. Ele suga a vida, a energia, a adoração dos outros, tudo para inflar a si mesmo. Certo, mas como isso aparece no mundo real? Bom, essa energia é o combustível dos grandes tiranos da história. Ela alimenta a megalomania, aquela ilusão de se achar superior a tudo e a todos. O carisma, que é um dom de leão, vira uma arma. Em vez de elevar as pessoas, ele é usado para escravizar, para exigir obediência cega. E a raiva do Sol Negro não é uma raiva comum. É um incêndio de arrogância que explode no exato momento em que seu orgulho imenso é ferido. Só que essa tirania não aparece só no poder do mundo, na política. A próxima sombra é bem mais sutil e talvez por isso ainda mais perigosa. Ela atua no campo espiritual. É a armadilha do orgulho místico. A raiz desse problema tem um nome específico: mitomania. É um delírio de grandeza, só que espiritual. A pessoa, no seu caminho de busca, começa a se convencer de que é a reencarnação de um deus, de um apóstolo, enfim, é o orgulho vestindo uma roupa de santo. E aí o ponto crucial é esse. A mitomania cria o famoso culto à personalidade. Em vez de guiar as pessoas para encontrarem o divino que existe dentro delas, o tal Cristo íntimo, o falso guru exige adoração para ele mesmo, para a pessoa física dele. E com isso, lugares de aprendizado viram verdadeiras prisões mentais e quem está buscando a verdade com sinceridade acaba sendo desviado para o abismo. Nossa descida continua e nos leva a lugares ainda mais sombrios que atacam a nossa própria essência. Aqui a sombra de leão não quer só o poder, ela quer assassinar a empatia e perverter a nossa energia mais vital. E esse processo, como a gente vê aqui, é quase que metódico e bem trágico. Primeiro, o coração é bombardeado com energias negativas pesadas. Isso causa o que a gnose chama de cristalização, que na prática bloqueia a empatia, a intuição. A partir daí, nasce uma crueldade fria. A pessoa vira uma máquina calculista. E o golpe final é a desconexão com a alma. Só o que sobra no comando é o intelecto frio. Normalmente, a nossa energia espiritual mais poderosa, a Kundalini, deve subir pela coluna.
É um fogo sagrado que sobe para iluminar o coração, que é o centro das emoções nobres, e o cérebro, que é o centro da sabedoria. Mas a sombra de Leão inverte isso completamente. Por causa da vontade do ego, o fogo, em vez de subir, desce. E ao descer, em vez de iluminar, ele fortalece os nossos instintos mais baixos, mais animais. A gnose tem um nome simbólico para isso: o desenvolvimento do órgão condartigador, a famosa cauda dos demônios, que ancora a pessoa nas trevas. Ok? Depois dessa descida profunda, é hora de começar a subida, porque a gnose não só aponta o problema, ela também oferece a solução. Existe um antídoto direto para neutralizar essas sombras e retomar o caminho de volta ao verdadeiro coração de leão. E o antídoto tem 3 partes, cada uma combatendo uma sombra. Primeiro, humildade absoluta. É o oposto direto do orgulho do sol negro. Segundo, rendição a uma vontade superior. Aquela frase, seja feita tua vontade e não a minha. Isso quebra o delírio de grandeza do falso guru. E por último, o amor desinteressado, que é a cura para o coração de pedra e a essência do verdadeiro sol luminoso. E essa frase, afinal, ela resume tudo de um jeito incrível. A verdadeira força de leão não está na demonstração de poder, não está no rugido que amedronta. Ela está na coragem silenciosa de proteger quem é mais fraco, na força que serve à vida e não ao próprio ego. E com isso, a gente encerra a nossa análise. A reflexão que fica é essa. Aquela força que a gente sente aqui dentro, o nosso rugido interior, ele está querendo dominar ou ele está querendo proteger? A resposta para essa pergunta define qual sol a gente está de fato alimentando.